E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo nosso hoje sobre atualidades. Voltando aí sobre atualidades, faz tempo que a gente não gravava sobre esse tema e estamos aí de volta. Hoje eu escolhi um tema aí bem atual, que é sempre atual desde o início do mundo. Falar sobre sexo é um tema atual. Então eu escolhi esse tema aí porque cada vez mais que o mundo evolui, que o mundo progride, esse tema cada vez parece ficar mais forte. Sexo hoje vende bastante, né? A indústria pornográfica, as propagandas apelam para a sexualidade, apelam para o sexo e vende bastante. Então realmente é um tema sempre atual desde o início do mundo, né? Falar sobre sexo também é sempre polêmico. E eu quero abordar aqui nesse vídeo dentro e fora do casamento, né? Então, quando a gente pensa sobre sexo, por exemplo, a gente tem que entender primeiro que foi algo criado por Deus, né? Foi algo desenhado por Deus, né? Para os animais e os seres humanos. A diferença é que os animais eles têm relações, eles têm relações sexuais apenas para procriar a espécie. Agora, o ser humano não. O ser humano tem relações sexuais principalmente para o prazer, né? E não apenas para a procriação. Ainda hoje, algumas pessoas religiosas acham que o sexo foi feito somente para a procriação. Tanto é que algumas alas conservadoras da Igreja Católica instruem seus membros a não usarem nenhuma espécie de preservativo ou pílulas quando a pessoa casa, né? Porque para essa ala o sexo foi feito para procriação apenas. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. A Bíblia ela tem um livro chamado Cantares de Salomão que explora o prazer da sexualidade, não apenas a procriação. Então, o sexo foi desenhado por Deus. Agora, como todas as coisas e a maioria das coisas que nós temos no mundo é algo neutro, o sexo é algo neutro. Agora, a polêmica vem em relação à pecaminosidade, o pecado, quando se torna pecado, o que é errado. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre o sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento, ele é considerado pecado e errado pelas escrituras sagradas. Mas a gente tem que entender o seguinte, tem um vídeo meu que eu gravei, e eu aconselho você a assistir, se você não assistiu, que eu falo sobre as diferenças de pecado. Pecadinho e pecadão. Porque às vezes a gente aprende que pecado é tudo igual, e não é verdade. O sexo, quando ele é usado em forma de traição, quando você tem relações sexuais com a mulher do outro, com o homem do outro, com o namorado do outro, com a namorada do outro, com o noivo, com a noiva, sei lá, né? Quando envolve traição, ele é totalmente errado, né? Ele é um pecado grave e não há desculpas para esse tipo de pecado. Então, sexo fora do casamento, seja por pessoas solteiras, seja por pessoas casadas que querem pular a cerca, fazendo de forma errada, pode criar graves problemas para a vida dela. E também aquelas pessoas solteiras que traem umas às outras. Agora, quanto à questão de duas pessoas que estão namorando ou que estão noivas e pensam em casar e ele tem relações sexuais entre elas, também, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é pecado, porque todo sexo fora do casamento é considerado pecado. Mas claro que não é como uma traição, não é uma traição. Então é errado, mas não é né, que coisa errada. A Bíblia admoesta, ensina-se a abster de sexo fora do casamento. Mas se não é traição, né, não é tão errado quanto se fosse uma traição, mas continua sendo errado. Aí algumas pessoas hoje
tem a seguinte teoria, né? Não, o casamento é quando há amor, e quando há amor e as pessoas estão juntas e resolvem morar juntas, elas podem ter uma vida sexual ativa. E dão uma desculpa que antigamente era assim, né? Isso é uma mentira, isso não é verdade. Em todas as culturas, desde o antigo Israel, havia casamentos. Se as pessoas tivessem relações sexuais antes do casamento, elas, na lei judaica, eram obrigadas a casar. E o casamento é o quê? O casamento é a união de duas pessoas diante da sociedade, pelo menos diante da sociedade. Se você se uniu diante da sociedade, se você assumiu a sua esposa, se você assumiu o seu marido, vocês estão casados diante da sociedade. E também depois diante da religião, da igreja, se você tiver uma religião. Aí sim é considerado casado. Só por fazer relações sexuais não é considerado casado e nunca foi considerado casado em nenhuma sociedade. Então, o sexo fora do casamento não é o correto a ser feito. Se você quer ter relações sexuais com sua parceira, assume ele, pelo menos diante da sociedade civil, pelo menos vai lá, assina no cartório que vocês estão casados. Tanto é que essa questão envolve muitas coisas. Por exemplo, a mulher que se submete a ter relações sexuais com o seu parceiro sem ser casada, ela está se submetendo a ser taxada como fácil. E para o homem, a questão é diferente. Se a mulher tem relações sexuais com ele antes de casar, ele vai achar ela fácil e não vai querer casar com ela tão cedo, né? O que a gente vê aí na nossa cultura. Então, sexo fora do casamento. Agora, o sexo dentro do casamento. Muitas pessoas perguntam, não é? Será que sexo oral é pecado? Será que sexo anal é pecado? Olha, o sexo dentro do casamento, com o homem e a mulher, em consentimento. A mulher desejando fazer, por exemplo, sexo oral. Não há nada de errado. Não é? Entre quatro paredes ali, casal, fiel, um ao outro, eles podem fazer o que quiser. Mas não há nada na Bíblia para instruir a respeito disso. Nós só temos um livro no Antigo Testamento, que é Cantares de Salomão, e o Novo Testamento fala muito pouco sobre isso. Agora, temos que tomar cuidado com alguma coisa, com aquilo que faz mal. Por exemplo, cientificamente, tem se comprovado que o sexo anal não é muito saudável. Então, tá aí a dica da ciência, né? Se não é muito saudável, o melhor é não fazer. Mas não há nada na Bíblia, não há nada na teologia que vem falar alguma coisa a respeito disso. Então, o sexo dentro do casamento é algo saudável, é algo que vem de Deus. Então, a instrução bíblica, a instrução de Deus é que se espere o casamento, se espere a pessoa certa, se espere aí algo de Deus mesmo, que você case. A Bíblia diz que se você não consegue viver solteiro, para você casar, não é? O sexo foi criado por Deus, não só para a procriação, mas também para o prazer do homem e da mulher. E se você tem relações sexuais fora do casamento, estando solteiro, você sempre pode pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, mas evite ao máximo, como eu falei aqui, a traição. Não tenha relações sexuais com quem já tem um parceiro, com quem já tem outra pessoa. E para finalizar esse vídeo, não poderia deixar de falar que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo é totalmente proibida pela palavra de Deus e desagrada totalmente a Deus. Então não tem muito o que falar a respeito disso, né? Evite também, meu conselho, evite a pornografia. Evite, porque pornografia é viciante, é um mal que vicia, que prende, que acaba com as pessoas, não é? Então, eu poderia abordar algumas coisas a mais, depois vou ver se eu faço outro vídeo, respeito de namoro de corte, de beijo, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto é isso aí, obrigado a quem estava assistindo aí. Assista no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, lá no meu nome, Antônio Júnior. Você pode se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário aí e nós voltamos depois com um novo vídeo. Obrigado.